Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Gente, esse relato eu confesso que me deixou muito apreensiva em gravar aqui pra vocês. Eu amei o relato, porém é um pouco assustador. Como vocês veem aqui atrás, a história de hoje tem a ver com o diabo. Um pacto com o diabo. O moço que conta essa história, ele diz que na época, né, ele nem pensou, ele estava passando por muitas dificuldades e acabou fazendo esse pacto. E foi algo que acabou destruindo a vida dele. Que ele chegou num ponto que ele quase tirou a vida das pessoas que ele mais amava para continuar a renovar ali esse pacto. E o nome desse relato nada mais é que Meu Pacto com o Diabo. Mas antes de começar esse relato, eu já vou pedindo aí, se você gosta do canal, já deixa seu like, compartilhe os vídeos aí com os amigos, se inscreva aqui no canal e ativem o sininho. Se quiser comentar, que seja com muito respeito. Mas, gente, agora bora para esse relato. Eu vou falar aqui uma breve introdução que ele mesmo mandou aqui sobre a questão dos pactos. Todo mundo sabe, né, que os pactos nada é mais que um acordo, né? Você dá uma coisa valiosa sua em troca ali das coisas materiais que você quer, porque geralmente esses pactos as pessoas só fazem mesmo para ter ali bens materiais, principalmente relacionado ao dinheiro. E ele diz o seguinte, que os pactos, principalmente o que ele fez, geralmente envolve ali a troca da alma. Ele diz que esses pactos nada mais é um acordo entre energias ali malignas. Diz ele que nem sempre é o diabo que vem fazer esses pactos. Algum espírito ali que seja comandado ali por ele, ou outras coisas que estão perdidas aí no mundo, que muitas pessoas nem conhecem. Nesse ponto ele não esclareceu muito bem o que ele quis dizer, mas ele disse que em relação ao pacto dele, foi tipo uma troca, né? A alma dele pelo que ele precisava no momento. Diz ele que tem pactos, né, que envolve até assim, em vez de você dar a sua própria alma, na realidade você dá a alma de outras pessoas. Almas que não lhe pertencem. Diz ele que já ouviu até falar nesse meio aí, né, quando ele ainda estava envolvido ali no pacto, sobre pessoas que tinham um livro que vinham como se fosse o anjo da morte recolher, né, pessoas ali, e a pessoa escrevia um nome ali naquele livro, e aquela pessoa acabava tendo um acidente ou algo do tipo. Mas diz ele que não pode ali comprovar realmente se é 100% verdade isso. Segundo ele, também, muitas pessoas dizem que esses pactos têm um prazo de validade. E no caso dele, teve um prazo sim. E diz ele que quando venceu esse prazo, ele pensou em fazer uma renovação ali daquele contrato. Mas que lhe foi pedido foi algo muito, muito absurdo. Que no final das contas ele quis, né, e tentou ali renovar esse pacto, mesmo com essa coisa absurda que lhe foi ali pedido. Diz ele que a troca ali é muito simples e que nem sempre você tem que fazer um ritual daqueles cabulosos para estar chamando ali o diabo para fazer esse acordo. E que nem sempre também é o diabo que vem. Segundo ele, pode vir entidades menores, né, e os mais comuns, que são os demônios ali, amando ali do grande chefão para poder fazer esses pactos. Diz ele que a troca sempre, na maioria das vezes, né, é a alma e a energia vital. Porque mesmo você fazendo o pacto ali por um tempo, você não vê nada. Mas com o passar do tempo ali, você vai tendo uma sensibilidade maior em respeito das coisas malignas ali ao seu redor. E a partir de um tempo, vai ali aparecendo, muitas vezes, em muitos casos que ele viu e presenciou, vai aparecendo ali doenças, infortúnios, a pessoa vai perdendo tudo e acaba chegando num certo ponto de grau, né, com um grau de loucura muito acima do normal. Muitas pessoas acabam até tirando a sua própria vida ou desaparecendo. Quando ele fala desaparecer, entre aspas, ele quer dizer que a pessoa talvez tenha sido buscada ali pelos demônios. Ele diz também que nem sempre você se arrepender, pedir perdão a Deus, vai te salvar. Diz ele que não existe ali um ritual que você possa fazer que vai quebrar esse pacto. Mesmo que você volte ali para a igreja, mesmo que você faça de tudo ali, aquele pacto sempre vai existir. Porque ali foi usado ali a sua alma e o seu sangue para fechar esse pacto.
Bom, gente, essa foi uma introdução que ele deu, tinha muito mais coisas. Eu dei uma resumida. O relato, ele é muito pesado. Eu achei pesado, talvez vocês aí não vão achar. Mas agora chega de papo, essa introdução dele, e bora aí começar esse relato. Lembrando também que os nomes que vão ser citados aqui, eu fiz questão de trocar, apesar que ele mesmo diz que esse e-mail foi criado somente para mandar esse relato também aqui pro canal, que não é um e-mail verdadeiro, que os nomes que estavam lá também não eram verdadeiro, a não ser, né, do moço lá, que é intitulado como mestre, e esse também eu resolvi deixar. Mas, assim, os demais, mesmo ele falando que estava trocado, eu troquei novamente. Mas, bora lá. O moço que conta esse relato, ele fala que casou muito cedo, que ele e a esposa dele tiveram apenas ali um filho, como fruto ali desse casamento, e que esse filho ali para ele era tudo. A família dele era a base de tudo. Ele era muito trabalhador na época, mas infelizmente, né, o salário que ele ganhava ali não dava para arcar ali com as despesas que tinha ali na família. O filho dele tinha uma doença que precisava de muito tratamento. Porém, ele não tinha aquele recurso ali para dar, ia tratando aos pouquinhos ali, dizer que a saúde nessa época era precária, né? Hoje em dia tem muito mais condições, né? O SUS que ele fazia uso na época tem muito mais condições do que na época que ele precisava, já que isso ocorreu há bem tempos atrás, há mais de 50 anos atrás, se não me engano, que ele colocou lá. E diz ele que na época ele trabalhava em uma construtora, né? Ele manejava máquinas de construção ali, e diz ele que era o dia todo ali, mais de 8 horas de serviço, ganhava uma mixaria, era o chefe em cima, né? O encarregado lá em cima, e diz ele que já estava com a cabeça cheia, não aguentava mais. A cabeça dele só girava ali, né, em torno de dívidas que ele tinha feito ao longo do tempo, tanto, né, para fazer ali as coisas para a família dele, como principalmente para o tratamento desse filho dele. E diz ele que era o dia todo, né, pensando nas dívidas, e ele já tinha até hipotecado, né, a casa na época, estava correndo risco de perder ali a casa. Tinha pessoas, né, que ele tinha pegado dinheiro emprestado e as pessoas iam cobrar ele ali. Então diz ele que a vida dele estava uma loucura, por mais que ele ficasse com um pensamento positivo que tudo ia melhorar, diz ele que sempre as coisas davam errado. Diz ele que o único momento que ele tinha, né, de paz era quando estava em casa ali com a família dele, mas ao mesmo tempo morrendo de medo que alguém batesse lá para cobrar a dívida. Diz ele que virava noites acordado ali pensando como que ia fazer para pagar aquelas dívidas, como que ia fazer para ajudar o filho dele a curar aquela doença que ele tinha. E ele sempre dizia, né, para ele mesmo, que tudo que ele tinha ali era a família dele. E ele tinha que fazer mais, né, dar um melhor ali. Até que um dia, né, ele saiu do serviço e encontrou com alguns amigos dele ali, amigos que trabalhavam em outros lugares, e eles convidaram ele para ir num bar, né, se distrair ali, conversar, né, pôr papo em dia. Diz ele que mesmo não estando no clima, resolveu ir, diz ele que precisava daquilo. Tipo, beber, esquecer um pouco dos problemas. Diz ele que eles foram ali no bar de sempre que eles iam. O ambiente ali do bar eram risadas, conversas casuais ali, um clima, diz ele que até agradável, porque não tinha, né, ali os credores, as pessoas que iam atrás dele para cobrar as dívidas. Mas diz ele que mesmo assim não conseguia tirar, né, o fato de tudo que estava passando ali na vida dele, principalmente a questão da doença do filho dele. Diz ele que morria de medo de perdê-lo, então pensava nele praticamente 24 horas por dia. E ali, né, entre uma cerveja e outra, né, ele acabou se empolgando, né, e quando um dos amigos ali perguntou para ele sobre a vida dele, né, ele que nunca teve o costume de desabafar, abrir assim, ele acabou contando sobre tudo. Sobre o trabalho, que era só cobrança e pagava uma miséria, a hipoteca da casa, a doença do filho, as dificuldades ali das dívidas, e foi desabafando ali. Diz ele que alguns, né, amigos ali, né, tentaram até falar algumas palavras ali para poder consolar ele, tirar aquele clima ruim. Mas diz ele que eram palavras assim bobas, já que eles tinham ali a vida melhor, né, a vida feita. E meio ali, né, aquelas palavras dos amigos ali. Um desses amigos que era ali o mais quieto do grupo, o José, ele virou ali pro João, bem sério,
e disse que, João, você não precisa viver assim. E diz ele que o tom que ele falava era tão sério que ele nunca tinha visto aquele tom, aquele semblante ali no rosto do amigo dele. E diz ele que olhou pra ele e riu, né? Riu, tipo, não entendeu o que ele quis dizer. Ele vendo eu rir ali, ele disse que era sério tudo aquilo que ele estava falando. Em meio àquele bafo, né, de cerveja ali do amigo, do José, ele disse que conhecia alguém que poderia tirá-lo ali daquela situação, poderia ajudá-lo ali, mudando ali a vida dele completamente. Esse alguém poderia mudar ali, né, a sorte dele, talvez até arrumar um bom emprego ou coisas melhores. Ele mesmo, né, o José disse que há um tempo atrás procurou essa pessoa e por causa dessa pessoa ele tinha situação boa, né, era bem de vida. E realmente ele tinha ali uma vida confortável, uma vida sem preocupações financeiras. O José disse que esse alguém, né, que seria o mestre, ele era praticante ali de magias e que ele criava ali fatores que faziam com que a vida das pessoas que o procuravam melhorasse. E depois que ele ouviu ali o que o amigo disse, ele ainda ria ali da situação e o amigo falou, você não tá acreditando? E esse amigo disse que era sério o que ele estava falando, que há um tempo atrás ele estava numa situação parecida ou pior do que a do João. E que esse homem o ajudou a sair ali daquele buraco que ele estava ali. E foi aí que ele disse algo pro João ali que o fez questionar. O José simplesmente virou pro João e falou que ele estava num ponto, né, de perder ali a casa. E que se ele perdesse a casa ali, né, como que ele ia fazer? O filho estava doente. Né? Ele, a esposa e o filho iam morar na rua. O que ele ia fazer ali para a família dele? Sem falar que tinha doença do filho dele. Então essas palavras ali tocou o João lá no fundo mesmo da alma. Né? Ele realmente ali parou de rir e prestou mais atenção no que o amigo dizia. E ele ainda terminou ali dizendo que era sim para o João ir ali naquele homem, aquele homem poderia tirá-lo daquela situação. E o João fala que enquanto estava voltando ali para casa dele, ele estava pensando em tudo que tinha acontecido ali no bar, nas palavras do José. E ele sabia que era errado, mas ele não tinha mais o que perder. Ao mesmo tempo que ele pensava que seria impossível. Magia, bruxaria, por dinheiro? Como assim? Ele não entendia. Mas, como ele já havia dito, ele não tinha muito mais o que perder. E quando ele chegou em casa, ele chegou em meio ali uma crise que o filho dele estava dando ali, pelo problema de saúde que ele tinha ali. Diz ele que a crise foi tão forte que eles tiveram que levar ele para o hospital. E chegando lá no hospital, né, depois que ele foi atendido, um médico disse, né, sobre um tratamento que ele teria que fazer, e esse tratamento teria que dar início ali, nem que seja naquela noite mesmo. Mas que eles poderiam colocar ali alguns remédios, fazer algumas trocas, para dar uma controlada ali, né, para a saúde da criança ali se restabelecer. Diz ele que o valor que o médico pedia ali, falava, diz ele que era muito alto, que o salário dele, né, ele não conseguiria, né, nem juntando ali o salário por um ano, ele conseguiria aquele valor ali do tratamento que o médico pedia. E diz ele que esse valor seria tipo mensal. Diz ele que não tinha muito o que fazer. Então aceitaram ali, né, tipo, as medicações que o médico indicou ali, que poderia aliviar, porque diz ele que realmente não aliviava em nada, diz ele que não aguentava ver o sofrimento do filho. Então ele deixou a esposa e o filho lá no hospital, e saindo, né, já deu um jeito de entrar em contato ali com o José, e perguntou pra ele onde ficava a casa desse bruxo, desse homem, seja lá o que for, esse praticante ali de magia. Pegou ali o endereço, diz ele que viu ali que não era tão longe, mas era num bairro assim, vizinho ali ao dele, porém esse local era um local assim um pouco perigoso. E diz ele que naquela noite, não sendo possível ir lá naquele bairro, diz ele que preferiu orar. E, ironicamente, ele foi para frente de um altar ali que tinha na casa dele com uma Nossa Senhora, e orou ali e pediu pro filho dele. Diz ele que no dia seguinte, né, levantou bem cedinho. Diz ele que tava com aquela sensação que as coisas iam melhorar. Diz ele que não perdeu tempo. Pegou a bicicleta e foi de bicicleta mesmo, já que ele não tinha carro, não tinha condições de pagar ninguém, né, pra poder levar ele nesse local. E outra, ele não queria que ninguém soubesse onde ele iria também.
Então ele foi de bicicleta mesmo. Diz ele que quando chegou no endereço ali do local, diz ele que viu que era uma casa muito velha. Era um local normal, mas a casa era muito velha. A rua estava quase deserta. Diz ele que por ser um local ali duvidoso, perigoso, diz ele que até entendia o fato da rua estar ali vazia. Diz ele que observou ali a casa por uns momentos e ficava se perguntando ali como José teve coragem de ir ali naquela casa, porque ele nunca imaginou um homem como José indo num local assim. Diz ele que encostou ali a bicicleta, adentrou ali o terreiro, indo em direção ali à porta da sala. Diz ele que na hora que ela ia bater, diz ele que a mão dele tremia. E antes dele encostar ali na porta para poder bater ali para abrir, um senhor abriu a porta. Diz ele que aquele senhor olhava para ele com um olhar que parecia que atravessava ali a alma dele. Diz ele que era um olhar muito profundo. E antes dele falar qualquer coisa, aquele senhor falou com ele que era para ele entrar, que já estava esperando. Que o José já havia comunicado que ele iria ali. Diz ele que enquanto ouvia a voz dele ali, diz ele que era uma voz assim, amedrontadora. Diz ele que ao mesmo tempo que achava aquela voz comum, era algo que o arrepiava. Era uma voz profunda. E esse senhor ali se apresentou como mestre. Diz ele que entrou ali, enquanto esse senhor lá ia ali falando, diz ele que olhou para ele e viu que os olhos dele, ele tinha um olhar muito profundo, um olhar escuro. Diz ele que aquele olhar, mais uma vez, ele teve aquela sensação ali que estava atravessando ali a sua alma. E diz ele que tudo que ele falava ali parecia, né, que ele sabia tudo que o João tinha ido procurar ali. Ele sabia todo o caminho que ele queria fazer. Diz ele que esse homem virou para ele em um certo momento e perguntou para ele o que ele tinha ido de fato fazer ali. Se era realmente o que o José tinha falado. Porque se fosse, ele teria que estar ciente ali dos riscos. E aí ele começou a explicar para ele ali. E fez uma pergunta, o que ele realmente queria. Se era bens materiais, né? Que era para ele pensar muito bem. Porque o preço a ser cobrado é muito alto. Ele até disse que o João deveria ali pedir algo menos perigoso. Mas apesar de tudo, o preço sendo alto e sendo tão perigoso, a recompensa seria grandiosa. Diz ele que em meio ali ao que o homem falava, ele só respondeu, né, que queria fazer o que fosse possível para melhorar de vida e acabou falando ali do filho dele, das dívidas e tudo. Então esse senhor, né, esse mestre, falou que então ele deveria fazer um pacto. Explicou ali mais ou menos como esse pacto, né, ocorria ali, o que ele deveria fazer ali. Diz ele que em um momento ali, ele se viu ali em uma sala. Diz ele que não sabia como tinha chegado ali naquela sala. Diz ele que tinha várias velas pretas acesas e que esse senhor continuou explicando ali para ele. Diz ele que não vai detalhar muito bem aqui, porque são coisas que geralmente a gente já sabe, que é a troca ali da alma, o que ele deveria falar, pedir e fazer. Então, diz ele que, num momento, né, diz ele que quando deu conta, parecia que via, assim, uma floresta negra, escura. Diz ele que não sabe se saiu de si, diz ele que são coisas que ele lembra. E do nada, ele estava no pátio lá da casa, nos fundos ali. E esse senhor entrou, né, em um quarto, começou a trazer coisas de lá desse quarto. E por um momento, esse senhor lá, o mestre, parou na frente dele e perguntou mais uma vez se ele tinha certeza de que era aquilo que ele queria. Ele disse que sim. Então esse senhor falou que além de ter muita vontade, muita fé para invocar esse diabo ali para fazer o pacto, ele precisaria ali de alguns elementos, que eram os elementos que ele estava colocando ali perto ali dele, e disse também que ele deveria estar disposto a sacrificar não só bens materiais, mas como coisas muito mais valiosas que vão muito além do material. E ele disse que uma vez que a linha é cruzada, não há como mais voltar atrás. Diz ele que durante ali, em meio ali às preparações para o pacto, se você cruzar uma certa linha, o diabo vai aparecer. E se você desistir, você pode perder ali a sua vida ou sair louco ali daquela situação. Porque ele disse que o diabo não é um ser muito bonito de ser visto.
ele disse ali pro João que o João tinha que estar ciente ali daquilo tudo. E o João ali, em meio ao desespero, simplesmente falou para ele que o desespero que ele sentia ali o motivava a fazer aquilo e que ele estava ciente e iria fazer sim. Então, né, o mestre ali, né, voltou ali a reunir mais coisas ali, dizendo que eram elementos, sais, pedras, coisas ali para fazer um ritual. Então, ele explicou ali ao João como ele deveria fazer posições ali daquelas pedras, daqueles elementos ali. E entregou junto para ele um papel que tinha instruções ali, né, palavras que ele deveria falar para poder abrir um portal. Seria um portal espiritual. Diz ele que o local onde o João deveria fazer isso era um local onde tinha acontecido muita dor, muito sofrimento também, senão não funcionaria. Ele falou também que o tempo era crucial e que se tudo fosse feito corretamente, tudo ali daria certo e ele poderia fazer ali, realizar então o pacto ali, como ele queria e pretendia. Então, depois ali dessas instruções ali, ele perguntou ao mestre quanto ele o cobraria. E esse mestre disse para ele que não cobraria nada, que talvez um dia pudesse até lhe pedir algum favor, mas que ele estava ali a serviço do próprio diabo. Em meio ali às palavras do mestre, ele soltou algo ali que deixou João um pouco desconfortável, porque ele disse que as pessoas se tornam corruptas e arrastam aquelas a seu redor, e que isso era a riqueza dele, que ele procurava coisas mundanas, coisas que realmente João ia ficar sem, e que era só por isso ele estava falando essas coisas para o João. E completando, ele disse ali para o João para pensar cuidadosamente no que ele ia fazer, se realmente era aquilo que ele queria, que era para ele pegar as coisas ali e logo ir embora. João até tentou ali perguntar para ele mais sobre o que iria aparecer ali realmente, como que era ali, né, esse diabo, seja o que for, que iria aparecer ali para ele. Mas ele não deu papo, levou ele para a porta, não disse mais nada, né, e fechou ali a porta e o João ficou ali, né, um pouco sem entender nada, que ainda estava com muitas dúvidas. Diz ele que pegou as coisas ali e foi para casa. Diz ele que quando chegou em casa ficou ali pensando em tudo que tinha ocorrido ali naquela casa, a visagem que ele teve de repente numa sala cheia de velas, outra hora parecia que estava numa floresta escura. Diz ele que não sabe, né, o que ocorreu ali, os avisos ali daquele mestre ali. E diz ele que pensava se fazia ou não o pacto, aí lembrava dos credores ali, das dívidas, da doença, da hipoteca da casa, do filho. Era muita coisa ali, diz ele que não sabia mais o que fazer. Diz ele que em meio ali ao desespero resolveu fazer. Diz ele que levantou ali numa madrugada, diz ele que não lembra a hora, e pegou as coisas ali, em meio à descrença ali de que ia funcionar ou não, foi assim mesmo fazer. Diz ele que como tinha que ser num local onde tinha muito sofrimento, ele lembrou de um local que tinha tido um incêndio recentemente, e naquele local tinha morrido várias pessoas. Então ele resolveu ir nesse local, já que esse local também não ficava tão longe assim da casa dele. Porém, era um local onde ele não frequentava muito, então se alguém o visse também, não iria reconhecer ele ali. Diz ele que enquanto caminhava ali para chegar nesse prédio, diz ele que hoje entende o porquê teria que ser num local assim, porque tudo que ele iria fazer ali, né, aquele pacto, iria se alimentar ali daquela energia que estava ali, aquela energia ali de pessoas de sofrimento, de dor ali. Diz ele que as ruas estavam desertas, né, a escuridão era total, né, só aqueles postes, né, ficavam quase mais de metros de distância um do outro. Hoje em dia diz ele que graças a Deus não é mais assim, mas que na época era terrível. Diz ele que por causa do horário até sabia, né, o porquê das ruas estavam desertas. E diz ele que quando chegou lá no prédio, ele pegou ali, né, fez ali do jeito, colocou as coisas, né, do jeito que o mestre ali mandou, tudo nas mesmas posições, escolheu um local ali onde tinham morrido algumas vítimas, né, que foram encontradas ali mais pessoas. E diz ele que enquanto estava ali colocando as coisas no lugar, diz ele que sentia ali uma sensação de dor, de sofrimento. Diz ele que fazia muito frio ali naquele local. E a noite ali era uma noite que era de calor, era a época de calor, mas aquele local estava muito frio. E diz ele que assim que acabou de colocar as coisas no lugar, pegou aquele papel com as palavras. Diz ele que mesmo sem coragem, ali com um pouco de medo, né, tremendo ali, com a voz também trêmula, ele recitou as palavras.
E diz ele que em questão de minutos ali, enquanto ele recitava ali aquelas palavras, diz ele que a vela que ele tinha acendido ali apagou. Diz ele que o clima mudou drasticamente ali no local. Diz ele que aí acendeu ali um incenso ali, como foi instruído. E diz ele que enquanto via ali as fumaças ali, foi dando algumas fumaças, foi surgindo na frente dele uma figura meio distorcida. Diz ele que o coração dele parecia que ia saltar ali do peito ali, de tão apavorado que ele ficou na hora. E diz ele que pegou e se ajoelhou ali no chão, colocou a testa ali no chão, quando ouviu ali na sua cabeça, nos seus pensamentos ali, uma voz descomunal. E essa voz perguntava a ele o que ele queria. Diz ele que a voz dizia: por que você me chamou? O que você quer? Diz ele ali com uma voz chorosa ali, né? Pelo medo que ele estava sentindo. Diz ele que falou: me dê riquezas, diabo. E foi aí que o diabo ali respondeu para ele: e o que mais você quer? E ele disse: só riqueza e o poder da cura ali para curar o filho, né? E diz ele que ficou ali em silêncio, ali morrendo de medo daquilo ainda. E diz ele que foi um silêncio ali por alguns momentos, até que o diabo lhe respondeu novamente. E ele lhe disse: para lhe dar o que você quer, eu preciso de algo em troca. João, quando ouviu isso, diz ele que gelou, porque não tinha muito o que fazer, o que dar ali para ele. Diz ele que ficou ali pensando ali, né, um pouco, pensou até em desistir. Diz ele que aquele ser que estava ali ouvia ali os pensamentos dele. E diz ele que aquele ser virou para ele e disse: quer desistir? E ele ali, né, pensando ali na doença do filho dele, no desespero dele, ele gritou: não quero desistir, eu vou continuar. E aí aquele ser ali pediu para que ele se aproximasse ali dele e disse que o pacto seria selado com o sangue do João. E que o sangue teria que ser jogado ali naquele local onde tinha ali acontecido aquela tragédia ali, havia dor e sofrimento ali. Diz ele que não pensou duas vezes, pegou o canivete que ele estava ali no bolso, deu um corte ali na mão dele. Diz ele que foi um corte muito profundo. E diz ele que sentiu uma dor imensa, a mão esquentou ali. E diz ele que via, né, o sangue ali pingar ali no chão ali. Diz ele que aquela figura ficava ali olhando para aquele sangue ali caindo no chão. Diz ele que foi sentindo ali o corpo dele ficar estranho, aquela sensação que ia desmaiar, até que aquele ser falou novamente: o pacto está selado. Em breve você terá o que você deseja, mas lembre-se, sempre terá um preço. E logo em seguida ali, diz ele que com a visão meia turva ainda, viu aquele ser desaparecendo ali. Diz ele que nessa hora tudo escureceu. Diz ele que acordou ali um tempo depois, escutando conversas ali. Diz ele que achou que eram as pessoas que estavam ali tentando restaurar, reformar ali o prédio, estava chegando para trabalhar, já que o dia já estava claro. Diz ele que levantou ali correndo, percebeu que a sua mão ainda estava sangrando, porque o corte tinha sido muito fundo e o chão estava cheio ali de sangue. E diz ele que pegou ali o que dava para pegar ali do ritual e saiu correndo, antes que aquelas pessoas o vissem ali no local. Diz ele, quando chegou em casa, né, viu a esposa dele, que já estava em casa com o filho. Diz ele que a esposa dele perguntou ali o que tinha acontecido. Ele disse que não era nada, que tinha apenas sofrido um acidente. Também não explicou, né, para ela ali onde que ele estava. Diz ele que a dor era tão intensa que resolveu ir, né, no hospital e não parava de sangrar. Diz ele que já estava se sentindo até um pouco fraco. Diz ele que enquanto caminhava ali em direção ao hospital, diz ele que pensava que aquilo era besteira, que a vida dele não ia mudar. Diz ele que quando chegou no hospital, os médicos, né, especularam ali, porque tiveram que dar ponto o que realmente aconteceu. Mas diz ele que inventou ali que tinha acontecido um acidente ali para despistar, e eles acabaram acreditando. Porque diz ele que nem sem consciência, mesmo se ele falasse a verdade, ninguém acreditaria. Quando, né, o João saiu ali do hospital, ele foi pro serviço, e diz ele que os dias foram se passando ali, e ele começou a acreditar que foi inútil tudo que ele fez, porque a vida dele não melhorava, pelo contrário, só estava piorando mais ainda, o filho dele mais doente. E um certo dia, enquanto ele trabalhava ali, ele foi chamado ali pelo chefe dele, dizendo que tinha um homem o procurando. E esse homem, né, quando chegou perto dele,
entregou para ele um envelope e disse que nesse envelope tinha um número de uma conta e tinha um dinheiro lá, que era só para ele ir no banco indicado e que ele poderia tirar todo o dinheiro lá, que era tudo dele. Ele riu da cara do homem, mas enquanto ele ria ali, o homem simplesmente virou ali e enquanto andava, desapareceu na frente dele. Diz ele que nessa hora correu um frio ali na espinha e diz ele que aí lembrou do pacto. Mas ainda ficou assim incrédulo com o que aquele homem havia lhe dito. Mas ele, quando saiu ali do serviço, né, foi até esse banco e quando chegou lá, né, ele abriu o envelope, tirou todos os dados e tinha também um cartão ali. E diz ele que quando a moça ali, a atendente, falou o valor que tinha nessa conta, diz ele que ficou incrédulo, diz ele que era muito dinheiro, um valor que ele nunca poderia imaginar ali ter em toda a sua vida. Diz ele que aquilo com certeza resolveria ali todos os problemas dele. E diz ele que, né, no desespero ali, pegou as coisas, nem quis sacar o dinheiro, já foi correndo para casa para poder comemorar ali com a esposa e com o filho. E diz ele que antes de chegar em casa foi pensando numa maneira de falar, né, sobre o dinheiro, sem levantar ali suspeitas. E diz ele que quando chegou em casa inventou que tinha ganhado na loteria, que a sorte tinha realmente começado a sorrir para eles. E diz ele que ali iniciou uma vida regada a luxos. Pôde pagar o tratamento do filho dele, o filho dele ficou muito bem, né, melhorou 100%. E diz ele que a esposa dele, né, pôde dar uma vida melhor, trocaram de casa, eram viagens. Diz ele que estava tudo perfeito, trocavam de carro sempre. As viagens eram para lugares que eles nunca imaginaram ir, lugares que eles nem conseguiam muitas vezes falar a língua do local. Que além ali de trocar de carros todos os anos, diz ele que iam em festas, né, eram convidados ali pela alta sociedade. Diz ele que tinha festas assim um pouco mais estranhas. Diz ele que a esposa dele nunca entendeu. Diz ele que quando ia em algumas festas sozinho, diz ele que as festas eram regadas a prostituição e drogas. A esposa dele nunca gostou de acompanhar ele nessas festas. Então muitas vezes ele ia sozinho contra gosto dela e aproveitava ali, fazia de tudo. Diz ele que muitas vezes era uma mulher para vários homens. Diz ele que, acredite ou não, com o tempo até gostou. Só que diz ele que mesmo sendo muito dinheiro, eles gastavam exageradamente. Eram mansões atrás de mansões. E diz ele que com o tempo esse dinheiro começou a diminuir. Ele levou um golpe. E nesse golpe ele perdeu uma boa parte também desse dinheiro. E diz ele que chegou num momento em que ele tinha ali pouquíssimos, né? Tiveram que começar a vender as coisas. Porque eles não investiram em nada, né? Ele praticamente vivia daquele dinheiro. Diz ele que tentava ali montar alguns negócios, lojas, coisas ali, mas diz ele que tudo que montava começava a dar certo e do nada aquilo desandava. Então ele perdia tudo que tinha investido ali. Diz ele que chegou numa época que ele só estava com o essencial ali para os gastos do dia a dia. E muitas coisas já haviam sido vendidas. Portanto, eles só tinham ali a casa que eles estavam. Diz ele que uma noite ali, ele dormindo, diz ele que acordou e viu aquele ser ali no quarto dele. E aquele ser disse para ele que o tempo estava se esgotando. E que logo, logo, ele viria buscá-lo, pois sua fortuna estava no fim. Diz ele que acordou ali, né, com muito medo. Depois que aquele ser saiu, ele não conseguiu mais dormir. Só que a ambição falou mais forte. E ele não queria perder ali aquela vida que ele tinha. A vida de luxo, regalias ali, que ele tinha, que ele proporcionava ali para a esposa e para o filho. Então ele pensou que talvez se fizesse um novo pacto. Uma renovação ali de pacto. E nessa época ele já tinha estudado ali mais sobre, né, a magia, o ocultismo. Então ele resolveu ele mesmo, né, sem procurar ninguém. Ele, como já estava mais experiente, e ele mesmo no local e fazer. Só que dessa vez o local onde ele queria fazer, né, que era o mesmo anterior, já tinha ali, né, em movimento, não estava mais em obras, né? Ele hoje é um prédio habitável. Mas mesmo assim ele deu um jeito e foi de madrugada e foi no local ali onde ele fez o primeiro e fez o ritual ali como de costume para poder chamar aquele ser que o ajudou ali a fazer o pacto no início. E diz ele que quando a vela ali se apagou como na primeira vez, o ar mudou e apareceu de novo aquela figura. Só que diz ele que dessa vez a figura estava assim mais visível,
não estava como da outra vez, que ele não via ela direito, estava um pouco desfocada. Diz ele que dessa vez ele conseguia ver todos os detalhes, inclusive percebeu que parecia que ela era um pouco peluda. Diz ele que quando aquela figura apareceu ali, ela deu uma gargalhada, que mesmo ele, assim, não tendo mais medo daquilo, diz ele que sentiu ali um arrepio. E aquele ser disse: Você está disposto a pagar o preço mais uma vez? E o João ali com a voz, né, meio trêmula novamente, disse que sim, que estava. Diz ele que aquele ser olhou para ele com um olhar penetrante, um olhar profundo, e disse que o preço agora será mais alto. E o João diz que quando ouviu essas palavras, já começou ali, o seu corpo começou a tremer. Diz ele que o ser continuou dizendo que não bastava só o sacrifício do sangue da alma dele ali, porque a alma dele ele já tinha. Então ele queria algo a mais, algo que o sacrifício fosse tão grande e que o pecado fosse maior ainda. E o João disse que na hora ali, né, um sentimento de dor o invadiu ali, e ele sabia. Diz ele que lá no fundo já sentia ali o que o diabo ia pedir. Diz ele que não podia voltar atrás, que ele estava determinado. Ele não podia voltar para aquela vida de pobreza que ele tinha antes. Ele já tinha se acostumado ali ao luxo. Então ele queria, né, fazer aquele pacto. Então mais uma vez ele falou que estava disposto. Então o diabo lhe disse: Eu quero seu filho. O pecado que você vai cometer tem que ser tão grande quanto o que você está me pedindo. E o João diz que quando ouviu ali aquelas palavras, né, tentou argumentar ali, porque pensava o filho não, né, era o bem mais precioso que ele tinha ali. E diz ele que na hora pensou ali em dar a sua esposa. E diz ele que falou ali, né, que o filho não, né, mas se ele quisesse a esposa, né, ele daria a esposa. Porém, aquele ser estava determinado a ter o filho. Diz ele que começou ali a sentir uma sensação de enjoo, náuseas ali. Diz ele que parecia que ia vomitar ali. E diz ele que aquele ser ficava olhando, encarando ele ali, e ele repetiu mais uma vez que o filho não, mas que se fosse a esposa ele daria. Porque o filho era o que ele mais amava ali. Foi aí que aquele ser lhe respondeu que era por isso. Que era justamente a questão daquele amor ali entre pai e filho, que ele queria o que ele mais amava ali. O diabo disse que a única coisa que ele poderia aceitar ali para renovar o pacto seria o filho do João. Diz ele que ele poderia ali multiplicar ali, porque vários conhecimentos ali iriam, né, ser dado a ele. E que com o passar do tempo ele esqueceria ali de tudo que ele teria feito para chegar ali naquela riqueza ali que ele tanto queria. Que ele ficaria tão poderoso, mas para isso ele deveria entregar ali em sacrifício seu filho. E que esse pagamento seria o maior pecado ali que ele cometeria, um dos pecados que o Senhor dos céus repreende ali no ser humano. Então, né, ficava ali perplexo ali, escutando o que aquele ser dizia. E diz ele que em um momento ali, ele pensando ali até que ponto que ele tinha chegado, né, a questão de luxos, das ambições, mas ao mesmo tempo ele pensava que não poderia viver sem. Mas sacrificar o filho era algo demais para ele. Então aquele ser disse: A hora de você ir conosco está chegando, está próxima. Se quiser renovar o pacto, o preço é esse, seu filho. Diz ele que nessa hora aquele ser desapareceu ali na frente dele. Diz ele que ficou ali por um tempo ali pensando. Diz ele que foi embora ali daquele local pensando com um turbilhão de pensamentos ali. Diz ele que por mais que quisesse a riqueza não podia sacrificar o filho. Diz ele que eram pensamentos confusos ali. Parecia que algo dentro da mente dele o fazia pensar ali no poder que ele ia ter. E outra parte o fazia pensar na tristeza de sacrificar o seu próprio filho. Então, quando ele chegou em casa, né, diz ele que ficou ali perdido em meio a pensamentos ali por uns 3 dias, até que ele recebeu uma carta. E essa carta foi entregue a ele pelo aquele mesmo homem que entregou a ele aquele envelope que tinha os dados bancários, lembra do início do relato? Diz ele que esse homem entregou essa carta e disse que se ele quisesse era só fazer o que estava na carta.
Se ele quisesse firmar ali o pacto, era só fazer o que estava na carta. Diz ele que pegou a carta e esse homem desapareceu ali na frente dele. Diz ele que enquanto lia a carta, tinha uns endereços lá de outros locais. Diz ele que conhecia esse local, era um local onde praticamente os traficantes, pessoas ali, desovavam corpos. E esse era o local indicado para poder fazer o sacrifício. E na carta, além do filho, agora o ser queria a esposa também. Diz ele que na carta tinha várias instruções, inclusive a data que deveria ser feito, que seria no dia seguinte. Diz ele que daqui pra frente, eu e quem estiver ouvindo o relato vai achar que ele foi um monstro. E diz ele que resolveu concluir o ritual, fazer a renovação ali do pacto. Diz ele que na noite ali deu pra esposa e pro filho um remédio controlado ali, deu uma dosagem bem alta para os dois dormirem. E no dia seguinte pegou os dois ainda dormindo, colocou dentro do carro e levou para o local. Chegando lá, como ele já havia dito, era um local onde tinha boatos de desova de corpos. Diz ele que estava bem cedo e diz ele que sentia aquela sensação de pavor, clima pesado, dor, sofrimento ali naquele local. Diz ele que colocou os dois lá no chão e começou a preparar ali o ritual para poder fazer o pacto. Diz ele que enquanto acendeu ali as velas, diz ele que vinha alguns ventos, apagava e ele tornava a acender novamente. E diz ele que ali, quando conseguiu manter a vela acesa, diz ele que começou a recitar ali as palavras, para aquele ser aparecer ali para ele novamente, para assim ele fazer ali o sacrifício. Diz ele que enquanto recitava ali as palavras, a vela apagou como de costume, só que dessa vez nada aconteceu, aquele ser não apareceu. Foi aí que ele viu algumas pessoas chegando correndo ali. E aí ele percebeu que era a polícia. Alguém ali do local do bairro tinha visto e tinha avisado a polícia. Então a polícia já foi ali catando ele ali, Diz ele que eles bateram nele e diz ele que depois que foi levado ali, para a delegacia, diz ele que foi uma aprovação só. Diz ele que teve que dar muitas explicações ali, não só para os policiais, como para a esposa dele, porque a esposa dele não sabia de nada do que ele fazia. Diz ele que a esposa dele não acreditava em nada sobre pactos, essas coisas, acreditava naquela história que ele inventou, que ele tinha ganhado ali na loteria. E diz ele que as polícias também, ninguém acreditou. Então, eles ficaram ali incrédulos ali. E ele foi condenado por sequestro e tentativa de homicídio. Diz ele que depois que foi preso ali, foi julgado, condenado ali, diz ele que a esposa e o filho dele desapareceram. Ele nunca mais teve notícia. Ele teve que assinar ali um pedido de separação legal ou algo do tipo. Diz ele que os dois desapareceram. Diz ele que não julga jamais os dois, porque ele sabe o erro que ele fez. E só depois que tudo isso aconteceu, ele parou para pensar e viu no erro que ele estaria para cometer naquele dia. Diz ele que na prisão ele passava por louco. E foi aí que ele sabia que tinha sido enganado por aquele ser. Que ele prometeu... ele pediu, o ser deu e logo depois o ser queria mais. Então ele acredita e ele tem a certeza que ele foi enganado pelo aquele ser. Mas você acha que o sofrimento dele parou aí? Era só o início. Diz ele que o diabo nunca teve a intenção de dar nada pra ele. Simplesmente mostrou ali o caminho, fez gostar de uma coisa, sendo que o que na realidade ele queria era a alma do filho. Diz ele que faz pouco mais de 1 ano e meio que saiu da prisão, já está com seus 70 e poucos anos. Diz ele que vive da aposentadoria, mas o pior de tudo, desde a época da prisão, que ele trouxe para fora da prisão, são as visões que ele tem. Diz ele que é assombrado por criaturas terríveis, e diz ele que essas criaturas falam que a hora dele está chegando. Diz ele que vê aquele ser em sonhos, aquele mesmo ser ali que fez o pacto. A esposa e o filho nunca mais ele teve notícia. Diz ele que vive sozinho. Diz ele que o maior medo que ele tem é morrer sozinho na casa onde ele vive. Diz ele que é uma casinha de aluguel bem simplesinha, um quarto, um banheiro e uma cozinha ali para fazer as coisinhas dele. Diz ele que tem várias doenças. Diz ele que já conversou com padres, pastores e contou tudo o que fez. E eles sempre falam para ele pedir perdão, que Deus perdoa tudo. Mas diz ele que acredita que tudo que ele fez e chegar ao ponto de querer sacrificar o filho e a esposa, ele não merece perdão.
Porque, querendo ou não, ele estava em sã consciência. Mesmo que da primeira vez ele estava desesperado ali, da segunda ele estava em sã consciência e sabia, né, o que ele estava disposto a fazer ali. Diz ele que enquanto escrevia, né, esse relato, diz ele que sentia a presença daquele ser do lado dele. Nossa, gente, eu tô me arrepiando aqui toda, tô contando e tô me arrepiando. Diz ele que vendeu a alma dele por uma promessa vazia e que hoje a única coisa que lhe resta é esperar, né, o fim. O dia que o diabo venha buscar ali a alma dele. Pra ele, sim, né, poder pagar lá tudo o que ele fez aqui. E diz ele que esse relato aconteceu com ele, sim. Ele fala que só não quis revelar ali tudo, nome, né, no e-mail, essas coisas, tudo, porque diz ele que sente muita vergonha de tudo que fez. Hoje entende que tudo que fez foi errado, que ele teve várias perdas. Diz ele que graças a Deus ele não perdeu ali, né, a vida, né, do filho e da esposa, não chegou a tirar e nem sabe, né, como ele não sabe do paradeiro deles, acredita que os dois estejam bem. Gente, esse foi o relato dele. Eu falar a verdade pra vocês, é um relato muito longo. Algumas partes eu tive que até parar aqui pra poder ler ali, pra poder ver se eu tava passando realmente tudo que ele tava falando. Ficou muito extenso o relato, mas é um relato que traz ali um aviso, né, querendo ou não. Pactos, gente, é uma troca. Só que vocês têm que pensar o seguinte, quem faz o pacto, né, sempre o preço a ser pagado é maior. Ele teve tudo que ele queria ali, inclusive curou o filho dele, que eu acho que foi a única parte boa da história. Ele curou o filho dele, viveu uma vida ali com a esposa, com o filho, de regalias luxuosas ali, né? E quando o dinheiro foi acabando, que ele quis ali refazer o pacto, as coisas mudaram. E essa coisa de sacrifício aí, que nem ele fala, né, que era um... Deixa eu ver se eu lembro aqui, né, do sacrifício ali, que ele teria que tirar a vida do filho dele. Pro diabo isso era algo, pra ele algo assim, grandioso ali pra eles. Porque ele estaria cometendo ali o maior pecado ali perante a Deus, ali ao Senhor dos céus, como ele fala. Então assim, são coisas que não vale a pena, porque o diabo ele é traiçoeiro. Né? Então, não sei se é verdade, acredito que sim, porque a gente vê vários relatos de pactos aí, inclusive tem um, né, já tem um ou dois de pactos aqui, eu não lembro, mas esse é um que eu fiquei até uns dias assim pra contar, mas achei pesado, muito pesado, principalmente a questão quando ele aceitou ali, né, fazer ali o sacrifício do filho e da esposa. Que bom, né, que alguém avisou, que a polícia chegou, ou vai que isso também não era artimanha ali, né, do tinhoso ali, pra poder pegar ele no pulo, ou talvez um anjo. O importante é que salvou ali a vida do filho dele, da esposa, e que ele foi preso, pagou por isso. E o que ele fala aqui, que eu também achei muito interessante, é a questão dele falar da consciência, né, que os padres, os pastores já falaram que era só ele pedir perdão, mas ele tem essa consciência do erro que ele cometeu. Essa história ocorreu nos anos de 1970, no estado de Goiás, em um bar que ficava ali perto da rodovia. Foi contado aqui para a moça que enviou essa história aqui pela avó dela. Ela deu o título aqui de O Cavaleiro Negro, mas eu não sei se poderia ser chamado assim. Mas como ela deu, eu vou manter aqui o encontro com o Cavaleiro Negro. Mas antes, se gosta do canal, já curte aí, deixa seu like bem no início aí, para incentivar aqui o canal, para mostrar que você está gostando do canal e, né, ajudar aqui o canal a crescer, já que eu voltei tem pouco tempo e o canal tá um pouco parado. Mas agora chega de papo e bora para esse relato, vamos lá. Essa história teria acontecido em 1970 e a avó da moça que enviou o relato, ela teria presenciado algo, né, comentários ali da família do pai dela. Acho que o pai da avó, na realidade, presenciou ou ficou sabendo por frequentar muito o bar aqui em questão. Esse bar que aconteceu tudo isso, ele ficava localizado ali numa das principais vias ali de Goiás, né, e era muito frequentado ali, né, por até policiais. Era muito popular, né, as garotas mais bonitas ali das cidades ali dos lados trabalhavam nesse bar. Sempre de olhos azuis, né, loiras, e elas trabalhavam nesse bar. Se é que me entendem quando eu falo trabalhar dessas garotas. E uma noite, né, já tava ali dando quase 10 horas da noite, só que tava um movimento fraco e muita chuva,
eles resolveram fechar ali o bar mais cedo. E poucos minutos antes deles irem ali fechar o bar, eles escutaram um barulho, tipo, da porta do bar ali sendo, tipo, jogada. Na época, esse bar tinha, tipo, aquela porta que você abre para os dois lados para entrar. E esse barulho ali seria, tipo, uma pesada, né? Que um homem, um estranho, que nunca foi visto por ali, teria dado ali naquela porta. E depois de passado ali, recuperado o susto, uma das moças foi até esse estranho dizendo que o bar já iria fechar, que não poderia atendê-los ali. Esse homem, né, ouvindo a moça falando ali, ele começou a adentrar ali o bar, tipo, não dando ouvido, e parou bem em frente a ela, e ela reparou ali as vestimentas dele. Ele vestia uma bota de couro, cano longo até no joelho, e as botas estavam limpíssimas, sendo que do lado de fora, né, devido à chuva, tinha muito barro. Diz ela que a vestimenta dele era tipo de cavaleiro, né, era chapéu, bota de couro, cinto, calça jeans, uma blusa tipo xadrez, e o engraçado dessa blusa é que os botões pareciam ser de ouros. Além dessas vestimentas, tinha uma jaqueta que poderia ser de couro, segundo ela. Esse homem também não parecia estar molhado ali da chuva. Ele também era muito alto, magro, tinha também ali no cinto uma espécie de adaga ou faca, ela não sabe dizer muito bem o que era. A presença daquele estranho ali, daquele homem, impunha tipo um respeito, nervosismo e até um pouco de medo. Então aquela garota ali, né, voltou a falar pra ele que não iria atendê-lo ali, porque já estava fechando ali o bar. E foi aí que ele respondeu a ela que já tinha ouvido ali da primeira vez. E isso fez com que a garota ali, tipo, desse alguns passos para trás, porque a voz dele era uma voz que colocou, tipo, medo nela, em todos que estavam ali à volta, apreensivos ali. Então, ele simplesmente disse que não iria embora e que iria passar a noite ali. Ana, então, encorajada ali, com a voz trêmula ainda, disse que teria que ver ali com o dono ali do bar. Então, né, ela chamou o dono do bar e o dono do bar mais uma vez falou ali pra ele que eles estavam fechando o bar e que não poderia atendê-lo. Então ele disse que sim, é pra fechar o bar, porém vocês vão trabalhar até amanhecer. Ou seja, era pra, tipo, fechar o bar, tirar os clientes, ele e as pessoas que trabalhavam ali no bar iam ficar ali até amanhecer. Enquanto ele falava essas palavras, ele balançava um saquinho que pareciam ter ali dinheiros, talvez moedas. O dono ali do bar e as meninas, vendo ali o quanto de dinheiro ele tinha ali, se encorajaram ali, né, a atender aquele estranho ali. A avó da moça diz que o restante da história aqui pra frente vai ser contado assim foi contado pelo pai dela. No caso, foi uma das moças que permaneceu lá, que trabalhava lá, que contou pra esse pai dela e passou pra avó da moça que mandou essa história. Então, daqui pra frente seria a versão da moça que continuou lá dentro do bar, já que todos os clientes, né, foram embora e ficou só esse homem, o dono do bar e algumas moças. Dentre essas moças que ficaram, depois de alguns dias, né, passados dessa noite, 3 delas tiraram a sua vida. Então, assim, não foi algo muito bom que esteve ali. Aquele homem, de alguma maneira, teria perturbado ali a consciência dessas moças que teriam tirado ali as suas vidas. Depois que o bar fechou, segundo essa moça, ele teria ficado bebendo, dançando e queria que todos dançassem também. A cada bebida ou a cada música que ele dançava, ele jogava ali dinheiro. Diz ela que eles tinham 3 potes de barros grandes, era tipo de barro mesmo, que guardavam ali dinheiro ali, as coisinhas ali do bar. E que esses potes se encheram e que eram tanto dinheiro que o dono do bar dividiu ali igualmente ali para todas elas que estavam ali naquela noite. Durante ali essa noite, ele teria se envolvido com essas 3 moças que tiraram ali a própria vida. E durante ali aquela noite, ele perguntava, também fazia algumas perguntas estranhas sobre a cidade, paradeiros de pessoas, né? Tipo, e o fulano? Ele mora aqui, não mora? Em qual lugar? E se a pessoa talvez já tivesse ido embora, ele perguntava, queria saber a todo custo onde estava aquela determinada pessoa. E ele tinha uma lista com vários nomes. Diz ela também que além dessas pessoas que ele perguntava ali os paradeiros, e ele perguntava
de forma como se conhecesse essas pessoas como a palma da mão deles. Muitas vezes também ele falava algumas coisas que não fazia sentido, ou talvez fizesse sentido só para ele, porque quando ele percebia que elas não estavam entendendo o que ele estava falando, ele apenas tirava sarro da cara dela e dava-lhe gargalhadas tenebrosas. Em um determinado momento, uma daquelas moças que estavam lá, ela perguntou, né, o que significava aquela lista ali e o porquê que ele queria realmente saber do paradeiros daquelas pessoas. E ele disse que tinha dívidas a serem recebidas ou a serem cobradas delas. Essas moças que tiraram ali a própria vida há pouco tempo teriam assinado ali, tipo, numa brincadeira, naquela mesma lista ali. E pouco tempo depois elas tiraram a sua vida. Depois de um tempo que a moça que contou isso lá pro pai da avó, ela percebeu que isso de algum modo fazia algum sentido. Talvez seria tipo uma lista da morte. E essa moça ali, depois de ouvir isso, né, saiu ali e foi pra perto do dono ali do bar, porque percebeu que o dono tava só, tipo, observando tudo o que estava acontecendo ali. E estava com aquele olhar, tipo, um olhar de desconfiado. E ela foi lá pra perto para poder perguntar o que estava acontecendo. E ele perguntou se ela tinha observado que os 3 potes de barro estavam cheios de dinheiro. E que era estranho, porque qualquer coisa que eles faziam, ele tirava o dinheiro do bolso. Não tinha como ele ter tanto dinheiro no bolso. E sempre ele tirava do bolso. E era uma calça jeans normal, não tinha como ele ter aquela quantidade de dinheiro. E outro fato também que eles achavam muito estranho, que tipo, ele já tinha bebido quase todo o estoque de bebidas do bar, misturado tudo, e ele tava como se não tivesse bebido nada, somente água. Ele não ficava bêbado de jeito nenhum, ele tava normal. E quando ela parou pra pensar nisso, que o chefe ali contou, foi aí que ela percebeu que fazia sentido. Ele bebia, não ficava bêbado. Não tinha como ele tirar aquela quantidade de dinheiro ali do bolso da calça. Foi algo estranho que deixou ela um pouco com medo, porque estava tudo muito misterioso ali naquela noite. Passado ali mais algum tempo, esse homem levantou e disse que ia embora. Então todos foram ali para fora do bar, né, vendo o homem montar ali no cavalo, disse que era um cavalo negro. E esse homem, tipo, deu ali um arranco no cavalo e saiu ali apressado, galopando, e diz as pessoas que estavam ali que parecia que os cascos do cavalo saíam até faísca de tão rápido que o cavalo estava indo. O dono ali do bar propôs que todos dormissem ali, já que estava muito tarde, já era quase 5 da manhã, e era para dormir ali e no outro dia eles repartirem o dinheiro. As mulheres que ele se envolveu ali, aquelas 3 mulheres, dizem que não estavam com sono, que só queria a parte do dinheiro para poder ir embora. Então, para não ter dúvida, reuniram todo mundo ali. E quando pegaram ali os potes de barro, não tinha nem uma moeda mais lá. Nada. É como se todo o dinheiro ali tivesse desaparecido. Sumido, ficou invisível. A única coisa que saía ali daquele potes ali de barro era um cheiro de enxofre. Diz ela que era tipo aquele cheiro de ovo podre, mas era muito pior. Então ela assemelhava esse cheiro a enxofre. E outra coisa que foi deixado para trás por esse cavaleiro foi excrementos de cavalo lá do lado de fora onde o cavalo estava, e esse excremento cheirava também muito a enxofre. Ela, né, na época teve quase certeza que esse cavaleiro seria o próprio diabo em pessoa, e que talvez aquela listra seria uma listra de pessoas que fizeram pactos com ele. E que as meninas, né, que se envolveram com ele ali naquela noite e que escreveram o nome ali naquele papel que ele estava naquela lista, teriam, tipo, dado sua alma ou algo do tipo, porque elas morreram pouco tempo depois desse ocorrido. Ela que foi uma loucura ali, uns rezavam, outros gritavam, né, o dono do bar, tipo, fechou o bar e não abriu o bar nunca mais, tipo, o bar ficou abandonado. Ela arrumou outro serviço, tipo, foi cada um para um lado. Ficaram todo mundo muito assustado com o que ocorreu ali. Ela diz que nunca, né, foi normal ali tudo que aconteceu, aquela quantidade de dinheiro ali que ele tirava do bolso, a bebida que ele bebia e não ficava bêbado. Foi muita coisa que aconteceu ali naquele bar. E isso foi o que a avó dessa moça que enviou o relato contou pra ela. Diz a avó dela que acha que tinha muito mais coisas por trás disso, mas o pai dela na época deu uma aliviada quando contou.
E ela também, né, tanto a avó quanto a moça que enviou esse relato acreditam que seria tipo o diabo que foi lá nesse bar. Mas e aí, gente? Será que esse cavaleiro seria o diabo? Será que essa lista seria de pactos? Bem estranho. O pacto da beleza. Oi, Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulana, sou da cidade tal, moro aqui no Brasil e essa história foi passada ali pela minha avó. Ela sempre contou essa história e disse que aconteceu ali na cidade há muitos anos e foi passada de geração em geração. Vou te falar uma coisa, não sei se é real, mas achei que ela é interessante e resolvi te mandar. Também não acredito muito nessa coisa de pacto. Por ser uma história interessante passada ali pela minha avó, eu quis te mandar. Espero que você goste, espero que você leia. Dei o nome aí de Pacto da Beleza. Minha avó falava que era o preço da ganância. Então, você pode escolher qual você quiser colocar. Pacto da Beleza ou Preço da Ganância. Os nomes aí já estão fictícios, porque, como eu te disse, eu não sei se realmente é real, se aconteceu mesmo. Então, eu já troquei os nomes, como você pediu em alguns relatos anteriores. Gente, realmente, né, quem puder trocar os nomes aí, eu fico agradecida. Porque facilita, né? Porque talvez você tenha que falar realmente o nome ali. Então, vamos lá. Ela trocou os nomes. Tá. Mas como você disse, então, chega de papo, chega de enrolação e bora para esse relato, não é mesmo? Maria era uma mulher ambiciosa e muito vaidosa, que sonhava em encontrar um homem bonito e principalmente rico para ser seu marido. Cansada de relacionamentos fracassados, ela estava desiludida ali com a sua aparência. Ela decidiu recorrer a meios sobrenaturais para realizar-lhe seu desejo de se casar com um homem bonito e rico. Em uma noite sombria, ali enquanto caminhava pela cidade, Maria foi abordada. Maria, ela não era uma mulher muito bonita, apesar de ser muito vaidosa. Ela tinha ali seu charme, mas não atraía muita atenção. Ela uma vez resolveu fazer uma oferenda, pois já tinha ouvido falar sobre rituais onde as pessoas iam cruzadas e pediam ali o que queria e conseguiam. Então, ela fez um tipo de ritual que minha avó também não deixou muito esclarecido. E uma noite, né, após esse ritual, né, era uma noite bem sombria, né, estava bem escura, quando ela caminhava ali pela cidade, ela foi abordada por uma figura misteriosa. Essa figura, ao se apresentar, disse que era um anjo caído. Ela, na sua inocência ou ignorância, perguntou se seria Lúcifer. Ele disse que não, mas que vinha amando dele. Ele ofereceu a ela um pacto, em troca da sua alma. Ele concederia a Maria a beleza deslumbrante, aquela beleza que ela sempre quis ter, e atrairia, e com essa beleza ela teria o poder de atrair o homem que ela quisesse, o homem de seus sonhos, rico e bonito. A Maria, sem hesitar, aceitou aquele acordo. Seduzida pela promessa de uma vida luxuosa, cheia de paixão. No entanto, assim que aquele pacto foi selado, ela começou a perceber as consequências sombrias ali de sua escolha. Com sua beleza recém-adquirida, Maria atraiu a atenção de homens ricos e poderosos, assim como foi prometido ali no ato daquele pacto. Mas logo descobriu que eles estavam interessados apenas em sua aparência superficial. Eles não queriam nada sério, muito menos casar ou sustentá-la. Ela se viu presa em relacionamentos superficiais, vazios, sem amor, incapaz de encontrar a verdadeira felicidade, né? Além disso, a beleza que foi concedida ali pelo pacto começou ali a se desvanecer depois de um certo tempo, deixando Maria desesperada. Ela, que era jovem, mesmo não sendo muito bonita, ainda tinha ali seu charme. Agora, mesmo sendo jovem, estava com uma pele envelhecida. Era muito além da idade.
o anjo caído revelou-se ser cruel, implacável, aproveitando-se da ganância, da vaidade de Maria, e veio atormentá-la. Percebendo tarde demais o erro da sua escolha, Maria implorou por perdão e redenção. Mas esse anjo se recusou a libertá-la. Disse que o pacto, uma vez selado, jamais seria quebrado. Isso a condenou em uma vida de solidão e sofrimento. Maria percebeu que o preço da sua ganância, da sua vaidade, era muito maior do que jamais imaginaria. Ela tentou ir em busca de padres. O padre da cidade na época, pelo que ficamos sabendo, ele disse que o que ela tinha feito não tinha volta. Que ela poderia até tentar se arrepender. Mas se realmente fosse um anjo caído, o poder dele sobre ela poderia permanecer de uma forma que somente a piedade divina quebraria. E que a fé de Maria teria que se tornar verdadeira, já que ela era uma moça que não frequentava a igreja. O padre a humilhou muito, disse muitas coisas para ela. Acho que o padre na época até exagerou. Por ela não frequentar a igreja, tomou vantagem ali da situação. Assim como a história de Maria, ela serviu como um aviso sobre os perigos de barganhar com forças do além. Isso é uma história que vai além da compreensão das consequências devastadoras de sucumbir à tentação da riqueza e a beleza a qualquer custo. Maria hoje não é viva mais, mas a sua história ficou de lição e todos comentam na cidade. Muitos dizem ser apenas ficção, que nem eu lhe disse, eu não tenho certeza se realmente é real, se aconteceu. Mas eu achei interessante. Mesmo se for ficção, ela serve como um alerta, porque já vi tantas histórias de pessoas que fizeram pactos e se deram mal. Bom, espero que você goste e espero que você conte. Contado. Um pacto, né, ganancioso, pacto da beleza. Realmente, é que nem ela falou aqui, né, eu acho que eu já vi umas histórias parecidas com essa. E que nem ela falou que eu também não sei se é real, né, mas mesmo se não for, que sirva de alerta, né, gente, pactos, ele vai te dar ali o que você quer ali naquela parte ali de primeira, e depois vai ter as consequências. Infelizmente, todo relato que você ouve aí de pacto, eu acho que eu nunca ouvi um relato em que a pessoa se deu bem. E assim, agora o padre que falar que não tinha salvação, eu acho um pouco de exagero, porque assim, mesmo os relatos que as pessoas não saíam bem, eu acho que vale muito a fé. Acho que por ela não frequentar a igreja, talvez ele quis usar disso. Mas é isso, né? As escolhas, né? Nós somos livres para escolher. Infelizmente, o preço chega para todo mundo. O pacto. Mas antes, se gosta do canal, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Mas agora chega de papo, chega de enrolação. Bora para esse relato. A moça que conta esse relato, ela fala que esse relato não aconteceu com ela e nem com a família dela, mas é um relato comentado ali na cidade. E diz ela que esse moço, né, ele é de descendência ali estrangeira ali, ela não sabe qual, mas esse relato aconteceu ali no Paraná. Ela falou que não vai deixar aqui a cidade, né, nem nada, porque ela falou por ser um relato que realmente aconteceu ali, ela não quer que identifique ninguém e nem a cidade. Inclusive, ela diz aqui que trocou os nomes. Então, bora lá pro relato. Oi, Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulana e hoje eu vou lhe contar uma história real que aconteceu aqui na minha cidade. É sobre um senhor que, por acaso, teria feito um pacto. Um pacto com o demônio. Esse senhor, ele se chamava João, nome trocado. Ele nunca se casou, sempre estava vestido. Roupas típicas ali, época de frio. Ele era um camponês ali. Ele não era mau, às vezes um pouco rude com as pessoas, crianças, porque tinha as crenças alegadas e gostava de corrigi-las.
reclamava que as crianças eram preguiçosas. Pois é, seu João estava sempre no campo. E assim toda a sua vida passava-se normal. Até que na casa dele começaram a acontecer coisas estranhas. Nos pés da cama aparecia dinheiro do nada, mas seu João não queria receber. Então ele foi morar na casa do seu irmão. Seu João conta que tinha sonhos com diabos, e é por isso que ele tinha medo de ficar sozinho ali no escuro. Depois de um tempo que ele já estava ali morando na casa ali do irmão dele, ele começou a brigar com a sua cunhada, porque aquela senhora deixava os filhos sem comer. Aqui se tratará de duas versões. Uma que a senhora fez bruxaria para ele enlouquecer, dando-lhe coisas na comida, e outra que o demônio levou por não cumprir um acordo. Acho que era por causa do dinheiro. Segundo o que dizia, esse dinheiro sempre estava ali no pé da cama. Ninguém nunca pegava. Nesses anos, o seu João já era bem idoso. Ele tinha cerca de uns 70 anos ou até mais. Apesar da idade, tinha muita força. Um dia ele se despediu de todos os seus amigos, de seus sobrinhos, de seus irmãos, que estavam ali chegando do trabalho. O irmão dele estava trabalhando em outro país e chegaria a uns 20 dias ali. Todo mundo estranhou, porque ele nunca se despedia. Apenas se ausentava dali, mas não se despedia, se ausentava e voltava quando bem entendesse. Desde aquele dia ele começou a se comportar de maneira estranha, e uma outra voz foi ouvida. Então todos ficaram preocupados que ele fizesse algo errado ou ficasse louco. Ele conversava com nada. E por incrível que pareça, que nem eu disse, outra voz era ouvida, como se estivesse brigando, respondendo. No último dia que ele foi visto, ele estava usando suas melhores roupas. E antes de ir embora da casa do irmão, o irmão lhe perguntou para onde ele ia. Ele disse que ia visitar um padrinho. E seu irmão percebeu que o olhar dele estava vazio. Temia que algo estivesse acontecendo com ele. E ele escondesse ali. Ele estranhou o fato porque todos os padrinhos dele já haviam falecido. E ele resolveu segui-lo. Ele disse ali aos filhos dele para segui-lo com cautela. As crianças na época tinham entre 10 e 11 anos. Pegaram suas bicicletas e foram. Diversão em massa para eles. Seu João não queria que o seguisse. Gritava-lhes para eles irem embora. Mas as crianças não lhe davam ouvidos. Então ele começou a dizer palavrões. Atiraram pedras nas crianças. E as crianças, ouvindo ali sua voz, logo disseram que não era mais seu tio. Porque sua voz tinha mudado. Então, por medo, eles voltaram para seu pai e disseram que seu tio estava estranho. O irmão dele levou os 2 filhos um pouco maiores e eles conseguiram alcançá-lo. No momento que conseguiram pegá-lo, seu João começou a chorar e disse que eles não o perdoariam. Depois que viram que seus olhos se transformaram, começaram a sangrar. Já não era ele ali. O irmão dele e seus filhos tentaram segurá-lo, mas a força dele era imensa. De tanto lutar, eles se cansaram e desistiram. No final, eles não tiveram escolha e não deixaram ir. E eles só viram como ele se perdia ali, por entre aquela estrada. Esqueci de dizer aqui, esse irmão, o seu João, ele era o caçula. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, eu acredito, na época. Ao voltar para casa, o irmão dele adormeceu. Ele conta que via seu irmão indo para o inferno, gritando de forma horrível. No dia seguinte, esse irmão do seu João foi até a cidade. Perguntou se alguém tinha visto o seu João ali. E algumas pessoas disseram que ele tinha sido visto indo para um certo local. Um local que era assombrado, onde, segundo lendas e segundo muitas pessoas da cidade ali, e até hoje, as pessoas dizem que lá não é um lugar santo, que é um lugar onde o diabo aparecia muito e aparece. Inclusive, tem um portal para o inferno. Gente, que lugar que é esse aqui no Brasil? O seu irmão, então, foi lá naquele lugar atrás do seu João, mas não encontrou nenhum vestígio dele lá.
só pegada de um animal. Parecia ser pegada de bode ou cavalo, sei lá o que era aquilo. Depois de andar por vários minutos, ele ficou assustado, porque o lugar era só tipo uma montanha, um monte, além de ter um ar sobrenatural, um ar horripilante, era perigoso. Então ele voltou com a esperança de que seu irmão voltaria sozinho, mas felizmente isso nunca aconteceu. No final, como não encontraram, não deram partes às autoridades. Depois de 3 anos se passaram, o irmão dele foi avisado que um senhor com características semelhantes estava em uma outra cidade. Quando juntaram dinheiro, o sobrinho foi ver, deram-lhe a notícia que já tinha mandado. Então eles foram até a cidade, chegaram lá. Esse senhor, na realidade, estava morto, mas não era o seu João, era outro senhor. Sim, era parecido, mas não era o seu João. Depois de alguns meses, né, o irmão dele ali, mexendo nas coisas ali, encontrou algo que o assustou. Era uma carta. Não uma carta de despedida, mas era uma carta que contava que seu João tinha feito um pacto há muitos anos. Aquele dinheiro que aparecia ali nos pés da cama, sem dúvida, era do capiroto. Bom, ele tinha feito esse pacto, porém ele se arrependeu, mas já era tarde. E mesmo ele não pegando aquele dinheiro que aparecia ali, infelizmente não tinha como sair ali daquele pacto. Bom, seu João nunca mais foi visto. Nem o corpo encontrado, nada. Por acreditar que ele tenha falecido, esse irmão dele sempre acende uma vela no altar. E acredite se quiser, eu cheguei a conhecer esse seu irmão. Hoje ele tá muito velhinho, bem velhinho mesmo. Acredito que ele deve ter uns 80 a 90 anos. Tá bem velhinho, bem debilitado. Mas ainda vai na igreja e por um acaso eu já vi ele acender velas. E a minha avó disse que seria para esse irmão. Bom, aqui termina essa minha história. Aquele dinheiro, depois do sumiço do seu João, parou de aparecer. Inclusive, ele tinha até um cofre cheio de dinheiro, que o dinheiro desapareceu de lá. Ninguém pegou. Bom, a família continua, como eu disse, né? O irmão dele tá bem velhinho, mas ainda é vivo. Essa história é espalhada ali pela cidade. Eu acredito, né? Mas não sei, né? Se eu trouxe aqueles detalhes que você precisa para poder acreditar. Pactos existem. E o seu João fez um, e quando se arrependeu foi tarde. Acredito que ele teria sido levado às profundezas do inferno. E esse local onde falam que o demônio aparece lá é real. Eu nunca fui, porque eu sou medrosa, eu não tenho coragem. Mas algumas pessoas que foram dizem que o ar lá é muito denso. E tem tipo uma espécie, parece ser tipo uma caverna. E as pessoas que entram lá dizem que muitas não saem mais. Bom, eu não sei. Espero que você goste, espero que você conte. Pacto. Gente, eu não sei. Eu não tô duvidando aqui, mas eu não sei. Sei que pactos existem, né? Mas essa questão de o corpo sumir, não sei se, tipo, o corpo some. Não sei, que talvez esteja lá dentro dessa caverna, né? Talvez alguém nunca entrou lá pra ver. Mas é isso, né? Agradeço muito a moça que enviou aí o relato. É bem interessante, né? Aqui tem o nome da cidade, eu não falei, né? Mas vou dar uma pesquisada nesse local aí. Bem interessante. Seria tipo um portal, né, pro inferno que ela falou. Submundo, talvez. Mas é isso. Se gostou do relato, curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma história parecida que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!